irmãos, a paz do Senhor. Amém. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Quero externar a minha alegria, minha gratidão a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, de uma vez mais estar em sua presença para render a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Minha gratidão se estende ao santo anjo da igreja, na pessoa do pastor Leandro. Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Tá bom, pastor? Pastor presidente, pastor Melquisedeque. Deus abençoe a vida do senhor. Não só os senhores, mas como também as pastoras. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pelo carinho, pela forma tão honrosa que nos recebe aqui. Eu tenho a plena certeza que primeiro Deus, como Supremo, Todo-Poderoso, e depois os senhores são os motivos de nós estarmos aqui. Se dissesse não, nós não estaríamos aqui, como autoridade constituída por Deus. Obrigado pelo privilégio de nos permitir fazer aquilo que nós mais amamos, que é pregar a palavra. Todos os companheiros que aqui estão, cada ministro, pastor, líder, Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer para mim estar ladeado junto dos senhores. Bom, meu amigo Serginho, Deus abençoe sua vida, tá? Você canta e nos encanta. Deus abençoe seu ministério, sua casa, sua família. Bom ministrar contigo mais uma vez. Toda a igreja, que Deus abençoe a vida de cada um. Se sintam todos abraçados, ok? Quem tem Bíblia, por favor, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6. Glória a Deus. Nós destacaremos a partir do versículo 1. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6, nós destacaremos a partir do versículo 1. Enquanto você localiza a referência bíblica, eu quero transmitir um abraço do meu pastor, de onde eu sirvo a Deus, na Assembleia de Deus do Mutirão, em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. Meu pastor, o pastor Gesiel Siqueira, e a minha pastora, a pastora Osana. Também transmitir um abraço da minha família. Você vai perceber que eu estou sem aliança, mas é porque eu tenho alergia. De vez em quando eu tenho que tirar. Mas eu sou casado e muito bem casado com a minha rainha, que se chama Jéssica. E tenho 3 princesas, 3 meninas. Minha primogênita se chama Laura, de 10 anos. A minha do meio se chama Liz, de 2 anos e meio, é a mais pentecostal. E tem a Lara, que acabou de completar 6 meses. São 3 princesas. Pensa em 3 meninas lindas, irmãos. É a cara do pai. Cada uma delas a cara do pai. Puxou o pai. Bonito igual o pai. Viu? Trago um abraço, transmito um abraço da minha família para todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um, tá bom? Quem encontrou referência bíblica, celebre a Deus dizendo amém. A versão que eu tenho em mãos diz assim, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo de número 1 a seguir. E disseram-lhe os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face se tornou pequeno demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para a nossa habitação. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram viga. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor. Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar,
cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E você diz amém. Assentai-vos, por favor. Que Deus nos conduza na ministração da sua palavra. Queridos, príncipes e princesas de Deus, o texto que nós tomamos por exposição, por certo, é um texto muito familiar. Ora, nós estamos dentro de um texto inserido dentro de um dos livros dos reis. Eu sou apaixonado pelos livros dos reis, porque aqui vai falar sobre a história de Israel, período em que profetas profetizaram, período em que reis reinaram, seja eles rei bom, ruim, temente a Deus ou perverso. Precisamos entender e partir de um princípio que Deus ele tem uma hierarquia. Enquanto um profeta profetiza, o outro se cala, exceto quando ele decide usar profetas de forma contemporânea. Exemplo, enquanto a profetisa Uda profetizava nas partes altas de Jerusalém, o profeta Jeremias, ou melhor, nas partes baixas de Jerusalém, o profeta Jeremias profetizava nas partes altas. Você vai ver que às vezes Deus levantava um profeta para profetizar no reino norte, e ao mesmo tempo Deus levantava um profeta para profetizar no reino sul. Deus não levantava duas vozes proféticas no mesmo lugar. Sendo assim, dois ministérios eram de suma importância no Antigo Testamento. O primeiro ministério é o ministério profético, e o segundo ministério é o ministério sacerdotal. O sacerdote pegava aquilo que o povo entregava, a saber, os sacrifícios, e ele entregava para Deus. O profeta pegava o que Deus entregava para ele, a saber, a sua palavra, e entregava para o povo. Nesse tempo, quem está exercendo o ministério profético em Israel é o profeta Eliseu. Eliseu é um profeta que dispensa comentários, até porque Eliseu ele foi o profeta que substituiu o profeta Elias. Quando falo de Elias, eu não estou falando de um dos profetas do Antigo Testamento. Eu estou falando do profeta do Antigo Testamento. Elias, ele era um profeta que a Bíblia não vai falar, o texto não vai mostrar a sua genealogia ou a sua árvore genealógica, e para um judeu isso é de suma importância. A Bíblia diz que ele vem da aldeia de Tisbe ou Tisbé, um lugar que no mapa geográfico você não encontra. Mas Elias, ele aparece no cenário bíblico com uma palavra. E a palavra é: segundo a minha palavra, nem chuva e nem orvalho vai cair em Israel. Confrontando o rei mais perverso que Israel já conheceu, a saber, o rei Acabe e a rainha Jezabel. Elias é o profeta diferenciado, porque Elias ele não prova daquilo que nós chamamos de morte. Elias ele é elevado aos céus, não numa carruagem de fogo como alguns dizem, mas ele é elevado aos céus em um redemoinho. Elias é um profeta diferenciado, porque depois de ser levado aos céus, o seu nome ainda clamava, as suas profecias ainda fazia valer. O profeta Malaquias, no capítulo de número 4, versículo de número 5 e 6, ele diz: eis que viu diante de vós o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, antes que venha o terrível dia do Senhor. Malaquias falava de Elias propriamente dito? É claro que não. Elias já tinha subido, mas ele vai mostrar João Batista vindo com a figura do profeta Elias, dizendo: quando João chegar, ele vai vir na mesma ousadia do profeta Elias. Jesus, um dia apontando para João, ele vai dizer assim: se quiseres dar crédito, esse aí é o Elias que havia de vir, apontando para a profecia de Malaquias. Ora, Eliseu é o sucessor do profeta Elias,
Eu vou falar uma coisa que você vai concordar comigo. Substituir alguém que foi um fracasso no que lhe foi proposto a fazer é a coisa mais fácil que tem. O mínimo que você faz, você consegue superar. Mas substituir alguém que alcançou o ápice no que lhe foi proposto a fazer é um tanto que difícil. Porque todo mundo vai comparar. Teremos comparações. Se você não se equiparar ao mesmo, alguém vai dizer: entrou para quê? Era melhor não ter começado. Fulano que passou foi melhor. Então no mínimo ele tem que se equiparar ou superar aquele que ele substituiu. É por isso que o profeta Eliseu, enquanto está andando com Elias, ele vai fazer um pedido, e esse pedido é especial. Ele vai dizer assim: eu preciso ter porção dobrada do que está sobre o Senhor. Me dá porção dobrada do que está sobre ti. Isso não é um ar de inveja, de disputa. Eu quero fazer mais. Isso aqui é um sinal de respeito. Eliseu está dizendo: para fazer o que o Senhor faz, só tendo aquilo que o Senhor tem, eu quero porção dobrada do que está sobre ti. Elias vai dar uma condicional e vai dizer assim: se me vires sendo tomado sobre ti, tal coisa receberá. Você vai ver que Eliseu, por onde Elias vai, ele vai atrás. Aonde Elias entra, ele entra também. Aonde Elias passa, ele passa também. Porque quem quer não fica parado, quem quer vai atrás. Quem quer não fica esperando, quem quer vai buscar. Ele vai atrás, e a Bíblia diz que vem uma carruagem de fogo, separa os dois. Elias é levado em um redemoinho, e a capa de Elias cai ao chão. Eu gosto da Bíblia, e você não vai ver eu pregar nada fora do texto. A Bíblia diz que a capa cai ao chão. Porém, quem está no ambiente? Eliseu. Quem é que vai substituir Elias? Eliseu. E por que a capa não cai no ombro de Eliseu? Porque a capa não cai na mão de Eliseu, mas Deus acha por necessidade de fazer a capa cair ao chão, para Eliseu abaixar, pegar a capa e dar prosseguimento ao ministério de Elias. Porque já aqui Deus está mostrando o que é evangelho. O que é evangelho? É só olhar a Bíblia. Se você perceber, é o final do ministério do profeta Elias e o começo do ministério do profeta Eliseu. Isso daqui é evangelho. O que? O evangelho você começa descendo como fez Eliseu, para terminar subindo como fez Elias. Se não for para descer, é melhor nem entrar. Se não for para se humilhar, é melhor nem começar. Evangelho não é ganho, evangelho é perda. Evangelho não é ir para frente, evangelho é você ir para trás de Cristo. Evangelho não é você ser grande, evangelho é você ser pequeno. Evangelho é ter o sentimento que João Batista teve: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Segura para dar glória. A Bíblia diz que Eliseu vai dar prosseguimento ao ministério do profeta Elias. E o que é que Eliseu vai fazer? Eliseu percebeu que Elias teve um moço, um discípulo. E quem era? O próprio Eliseu. Aí Eliseu, ele não quer ter um discípulo. Eliseu, ele quer ter alguns discípulos. E o que é que ele vai fazer? Ele vai montar uma escola de profetas. Uma escola de... Me ajuda a pregar. Uma escola de... Ele monta uma escola de profeta, pastor Melquisedeque. E nessa escola de profeta, ele vai dar aula. Ele vai passar experiências para os filhos dos profetas. E o capítulo de número 6, é aqui que inicia o que Deus pôs no meu coração. Eliseu, ele entrava na aula, ele iniciava a aula contando a história do povo quando atravessou o Mar Vermelho. Parece que eu vejo Eliseu iniciando uma aula e dizendo: hoje nós vamos aprender quem foi Moisés. Moisés, o homem que Deus entregou a lei,
O homem que Deus entregou os 10 mandamentos ou as 613 leis. Moisés, o homem que quebrou as tábuas e Deus fez ele lavrar as novas. Moisés, o homem que feriu a rocha. E os meninos estão olhando e dizendo: ó, grande foi Moisés. Outro dia, entra Eliseu e diz: hoje a nossa aula será sobre Josué. Josué foi o homem que substituiu Moisés. Deus apareceu para ele e diz: está na hora de parar de lamentar. O meu servo Moisés já morreu. Ser forte, corajoso, porque agora o ministério é contigo. Para de chorar e se levanta. E os meninos diziam: ó, Josué, grande Josué. Até que um dia Eliseu entra na escola de profeta. E quando Eliseu entra na escola de profeta, um dos meninos vai soltar a famosa frase. Capítulo de número 6, versículo de número 1. Quando a Bíblia diz assim, um dos meninos levanta e diz: Eliseu, o lugar em que nós habitamos, a escola de profeta, se tornou pequeno demais para nós. Eu gosto do texto. Se tornou, porque não era. Acabou de se tornar pequeno demais para nós. E você precisa entender que todo texto tem contexto. Seja o contexto imediato, capítulos e versículos posteriores, ou contexto remotos, capítulos e versículos posteriores. Para entender o capítulo de número 6, é necessário voltarmos no capítulo de número 5. O que é que está acontecendo aqui? O capítulo de número 5 é a história do famoso general do rei da Síria, chamado Naamã. General do exército do rei da Síria. Se você é crente, assembleiano, pentecostal, é impossível de você não ter passado pela campanha Os 7 mergulhos de Naamã. Todo mundo conhece Naamã, leproso, porém um homem valente e valoroso. Esse homem tem lepra, e diz a Bíblia que a menina que está na casa dele diz: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Israel, ele o restauraria da sua lepra. Naamã urgentemente, ele vai até o rei da Síria e pede para que o rei da Síria envie cartas para que o profeta receba o seu general Naamã. Diz a Bíblia que quando ele chega lá, Eliseu manda ele mergulhar no Jordão 7 vezes. Quantas vezes? Está aí ainda? Quantas vezes? 7. Ele mergulhou, ficou curado. E a história diz que Naamã tem presentes, pastor Leandro. Tem prata, tem ouro, tem vestes. Ele chega para o profeta e diz: está aqui, eu quero te presentear. A cura chegou. Eliseu olha para ele e diz assim: volte para a tua terra com os presentes que você trouxe. Eu não quero nada do que venha da tua mão. A Bíblia diz que Naamã vai pegar um punhado de terra, sobe na carruagem, você vai ver onde a gente vai chegar. Sobe na carruagem e faz a sua viagem, ou inicia a sua viagem a sua viagem voltando para a Síria. Quando Naamã está indo, diz o texto que esse Eliseu, o profeta, tinha um moço. Esse moço se chama Geazi. Geazi, olhando tudo, Eliseu não pegou a prata, Eliseu não pegou o ouro, Eliseu não pegou os presentes. Quando Eliseu se distraiu, ele saiu correndo atrás de Naamã. E ele vai correndo dizendo: Naamã, Naamã. Naamã diz: eu ouço a voz do moço do profeta. Parece que eu vejo Naamã dizendo: pare a carruagem, porque eu quero saber o que é que ele traz. Quando Naamã desce da carruagem, a Bíblia diz que Geazi olha para ele e diz: a priori, o meu senhor Eliseu não queria os presentes, mas ele mudou de ideia. Ele pediu para que eu viesse aqui
para pegar prata, o ouro, os presentes e levar a ele. Naamã, com toda a inocência, vai entregar. Mas o texto diz que Eliseu, nem sabendo, está de nada. Ou melhor, não sabia. Porque quando ele pega os presentes, volta Geazi para casa. E a ideia é: enganei Naamã, enganei o meu senhor Eliseu. O que ele não sabia é que tem alguém assentado no alto e sublime trono que não dá para enganar. Enquanto ele está voltando, olha para cá para você não perder, preste atenção aqui. Enquanto ele está voltando, Eliseu para na frente dele e diz assim: pensas tu que o meu espírito não foi contigo aonde você foi? Pegar o que você pegou, fazer o que você fez? E o texto diz assim, olha a Bíblia, final do capítulo de número 5, versículo de número 27. Diz a Bíblia que Naamã ficou melhor, que Geazi ficou leproso por essa imprudência. Você melhora o retorno para mim? Pode. Ficou leproso por essa imprudência. E o texto diz: e ele saiu da presença de Eliseu, leproso, branco como a neve. Gente, fecha o capítulo de número 5 e inicia o capítulo de número 6. Para onde é que Geazi tem que ir? Geazi já está leproso. Segundo a lei de Levítico, ele tem que ir para um lugar chamado leprosário. Ele ficaria ali até ser curado da lepra. Se um dia fosse curado, ser supervisionado pelo sacerdote e voltar ao convívio normal. Imagina só, ele sai leproso. No dia seguinte chega Eliseu. Capítulo de número 6. Os alunos estão sentados na cadeira. Tem um lugar vazio. Aí Eliseu diz: nós iniciaremos a aula agora. O menino dá uma olhada e diz assim: espera, Geazi ainda não chegou, o nosso amigo ainda não compareceu. Calma que eu vou ligar pelo WhatsApp, vou mandar uma mensagem para ver se ele chega. Eliseu diz assim: fique tranquilo, vou começar a aula, porque Geazi não chegou e nem irá chegar. Imagina o menino dizendo: mas o que houve? O que foi que aconteceu? Eliseu diz que fique de exemplo para todos. Geazi fez o que não era para fazer, pegou o que não era para pegar, meteu a mão aonde não era para pôr a mão. E por essa imprudência ele ficou leproso, não volta mais para cá. Aí o menino tem que ter alguém pentecostal e com coragem para falar. Dá um pulo na cadeira e diz: ah é? O lugar, é o texto, o lugar em que nós habitamos diante da tua face acabou de se tornar pequeno demais para nós. Mas calma aí, gente. Se o lugar acabou de se tornar pequeno demais para eles, parece que o texto está errado, mas não está. Porque quando uma pessoa sai, o lugar não tem que ficar apertado, o lugar fica mais espaçoso. Alguém pode dizer: chama mais alguém porque sobrou uma vaga. Porém, depende de quem saiu nessa ocasião. Quem saiu foi Geazi. Esse retorno está ruim demais. Quem saiu foi Geazi. E Geazi, quando sai, o menino entende logo: agora o lugar vai começar a crescer. O lugar ficou pequeno demais para nós. Por quê? Ele entendeu que quem saiu foi o impedimento da obra. Eu vou até entregar tudo aqui. Ele entendeu que quem saiu foi o bloqueio da obra. Quando Eliseu diz: Geazi não volta mais, ele logo disse: agora o lugar ficou pequeno para nós. O que era para dar errado vai dar certo. O que não era para acontecer vai acontecer.
Porque quem impedia da obra crescer era Geazi. Quem impedia da obra progredir era Geazi. E uma coisa é certa: depois que Geazi vai embora, não tem ambiente pequeno que não fique grande. Depois que Geazi vai embora, não tem ministério frustrado que não passa a crescer. Eu vim pregar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Deus vai dar carta de demissão para o Geazi da tua vida. Deus vai dar carta de demissão para o Geazi da tua congregação. Deus vai dar carta de demissão para o Geazi da tua história. Eu sei, existem pessoas que gostam, tem Geazi de estimação, gosta de um papo com Geazi, gosta de uma aliança com Geazi, gosta de uma amizade com Geazi. Só que hoje a palavra para a tua vida é: você vai ficar, mas Geazi vai ter que ir embora. Você vai ficar, mas Geazi vai se retirar. Levante a tua mão, pega na mão de alguém aqui, segura na mão de alguém, dá uma sacudida nele e diz para ele: tem gente que você não perde, você se livra. Fala, tem gente que você não perde, você se livra. Pastores, tem obreiro que o Senhor não perde, tem obreiro que o Senhor se livra. Ó, rostinho de anjo, mas o coração é de demônio. Hoje a estrada está aberta, vai embora. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Deus está dizendo: eu vou tirar para crescer. Você pega essa palavra? Eu vou arrancar para crescer. Deus está dizendo: eu vou mexer nos teus contatos do teu WhatsApp. Deus está dizendo: eu vou mexer nos teus contatos do teu telefone. Deus está dizendo: eu vou entrar nesse grupinho que você faz parte. Eu vou tomar conta das tuas amizades. Eu vou te vigiar pela madrugada. Eu vou tirar quem tem que tirar. Eu vou colocar para fora quem tem que colocar. Prepara para dar glória. Olha a Bíblia. Depois que Geazi saiu, a escola de profeta cresceu. Depois que Abraão tirou Ló, o ministério de Abraão cresceu. Depois que Ruth e Noemi botaram Orfa para ir embora, colocaram o nome na história. Depois que Judas se matou, os apóstolos cresceram. Vai crescer, vai crescer. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu arrepiei. Eu sei que tem gente que vai trancar cara, vai trancar dente, vai cruzar perna, vai cruzar dedo, vai cruzar orelha, vai ficar todo cruzado dizendo: eu não gostei. Você não tem que gostar de nada. O culto é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele. Então Deus está falando com alguém. Se prepara, porque depois de hoje vão esquecer o contato do teu telefone, vão esquecer tua rede social. Vai acabar com essa palhaçada. Essa covardia vai ter que acabar. Glória a Deus. Isso está melhorando. Glória a Deus. O lugar acabou de ficar pequeno demais para nós. Olha, só que o menino, quando diz assim, o lugar acabou de ficar pequeno demais para nós, ele apontou um problema. Qual é o problema? Pastor, se eu digo assim, o lugar ficou pequeno demais para nós, eu estou querendo dizer o quê? Precisamos de um lugar. Mas não, quem é inteligente pega logo. Se eu digo o lugar acabou de ficar pequeno demais para nós, eu estou dizendo precisamos, está melhorando o som, precisamos de um lugar maior. Só que olha a Bíblia, está aqui, irmão. A Bíblia diz que o menino diz: o lugar
acabou de se tornar pequeno demais para nós. Antes de Eliseu falar qualquer coisa, ele diz assim: desçamos e construiremos um lugar maior. Isso aqui é obreiro. Por quê? Porque ele entende: eu apontei o problema, então eu tenho que ser homem para apontar a solução. Vamos construir. Lá vai. Irmão, me dá nojo desse grupinho que fica por aí pela internet, apontando problema em tudo. Eu não gosto de pregador que fala fino. Eu não gosto de pregador que impõe a voz e fala grosso. Eu não gosto de pregador, meu irmão. Se o pregador cobra, o pregador é vagabundo. Se o pregador não cobra e trabalha, o pregador é desleixado e não se empenha a montar uma mensagem nova todo dia. Tem gente que não sabe o que quer, aí vem para a igreja, ele quer colocar nota em tudo. Eu gostei do jeito que fulano tocou. O outro fulano, você toca o quê? Você canta o quê? Você prega o quê? Se você não gostou, faz você. Se você não gostou, meta a mão você. Ah, pastor, tá calor demais, não vou vir mais nessa igreja. Não venha, você nem dizimista é. Ah, pastor, olha pra cá. Mas pastor, a água não tá gelada. Qual foi o dia que você deu uma oferta para comprar uma geladeira, um freezer ou um bebedouro industrial para a igreja? Mas pastor, isso daqui não está funcionando. Meta a mão você. O problema é que tem gente mimizenta que reclama, mas não faz nada. Quem aponta problema tem que apontar solução. Se você viu o problema, vai lá e conserta. Se você viu o problema, vai lá e faz. Deus está enojado de obreiro que fica na tribuna, engravatado, engomadinho, sentado e não faz nada para ninguém. Deus está enojado de um monte de crente que fica pela internet, um monte de blá blá blá, de mimimi. Não tem pastor, não dizime lugar nenhum, não congregue lugar nenhum, querendo dar nota para todo mundo. Isso aqui tá certo, isso daqui tá errado. Não faz nada para agradar a Deus. Deus está dizendo: se tu aponta problema, seja homem, mulher, e aponta a solução também. Desçamos e construiremos um lugar maior. Por quê? Se eu vi o problema, eu vou dar a solução. Só que tem um porém aqui. Vamos descer e cada um de nós cortará uma viga. Repita comigo: viga. Não, só o ministério está comigo. Repita comigo: viga. Se é para descer, é para fazer o que foi proposto. Cada um corta a viga. Não vem com essa ideia de cortar galho. É viga. Não, eu estou no texto, irmão. Cada um corta uma viga. O problema é que tem gente que vem com galho. Elemácia. Galho não dá sustentabilidade em nada. Já viu a turma do galho? Começa, mas na velocidade que começa, ele para. Já viu a turminha do galho? Chega na igreja, só tem pose. Não dá um aleluia, não dá um glória a Deus. E aí, fulano, o que houve? Não, eu estou esperando eu sentir para dar glória. Quem foi que você tem que sentir para dar? Diz que você tem que sentir para dar glória. Você tem que dar glória para sentir. Fulano, o que houve? Não, eu vim muito cansado do trabalho. Eu não vou dar aleluia, eu só vim para receber. Tu virou pai de santo, olha para cá. Tu virou pai de santo. Irmão, evangelho não é receber, evangelho é dar. Evangelho não é esperar, evangelho é trabalhar.
as Marias. Você vai dar. Eu escolhi a melhor parte. É estar nos pés dele. Ok. Claro que é a melhor parte. Você sentar, ficar só adorando os pés dele. Tem parte melhor que essa? Tem não. De verdade, ela escolheu a melhor parte. Aí tá Marta na cozinha dizendo assim, ó: Senhor, manda ela vir me ajudar. Quer saber? Não dá, irmão. Só Maria na igreja não dá. Jair, porque Maria chega, Maria só faz é pregar, Maria só faz é cantar. Maria chega, pega tudo pronto. Mas antes de Maria chegar, é Marta que abre a igreja, é Marta que passa pano no chão, é Marta que lava banheiro, é Marta que vai organizar a cadeira. Então dá para fazer um culto com uma Marta, mas não dá para fazer um culto com 50 Maria, porque Maria só vem para dar glória. Deus está dizendo: eu estou atrás de Maria nesses últimos dias. Alguém que vem para trabalhar, arregaçar a manga da camisa. Alguém que venha para dizer: estou junto com o pastor, estou junto com a líder. Eu sei que você veio aqui talvez foi esperando marchar, pular, rodar. Eu vou voar nas asas do querubim, do serafim. Eu vou sair daqui com a espada na mão. Hoje Deus vai colocar uma vassoura para você aprender, varrer a igreja, trabalhar na igreja, fazer alguma coisa. Desçamos e cada um de nós cortará uma viga. Teu galho deixa da porta para fora. Deus não precisa de migalha. Eu estava pregando na América 2 semanas atrás. É o que mais a gente vê. Quando a gente chega no continente europeu ou na América, o pessoal fala assim: mas as igrejas daqui são muito frias. Eu digo também. Um culto na semana, 2 horas. Os homens vão para a igreja com tinta no cabelo, com tinta no pé. Só faz é trabalhar. Eu falo: claro. Igreja no Brasil tem culto na segunda, tem culto na terça, tem culto na quarta, tem culto na quinta, tem culto na sexta. No domingo tem culto de manhã, tem culto à noite. E como não vai ser avivada? Quanto mais perto de Deus, mais fogo você tem. Quanto mais longe de Deus, menos fogo você tem. E é isso que Deus está falando. O problema é que você está dando muita bola, muita trela para as coisas de fora, esquecendo das coisas de dentro. O problema é que a tua empresa, o problema é que o teu trabalho está sendo mais valorizado do que o ministério que Deus te deu. Adoração a Deus. Vamos mudar essa história. Chega perto, se aproxima, coloca a viga. Eu sei que você vai... Wilson, essa palavra é dura demais. Construiremos um lugar maior com viga. Mas calma aí. Vamos descer? E cada um corta a sua. Não dá, pastor. Eu deixar o senhor se matar cortando 2 e eu de braço cruzado sem cortar nenhuma. Não, mano, eu vou falar. Mas o fogo tem que começar do altar para cá. Quem foi que te ensinou isso, irmão? O fogo começa dentro da sua casa. Mas o fogo começa... Não. O culto é racional. Cada um traz o seu. Cada um... Você lembra de Isaac? A Bíblia diz que Deus olha para Abraão e diz: leva para o Moriá, sacrifica. Isaac vai morrer. Aí do ponto de partida até o ponto do pé da montanha, a Bíblia diz que o jumento está carregando a lenha que era para matar Isaac, sacrificar Isaac. Chega no pé da montanha, Abraão diz assim: não, está tudo errado. Tira a lenha de sobre o jumento, coloca sobre as tuas costas, Isaac.
Porque a lenha não é do jumento, é tua. Carrega você. Você precisa fazer a tua parte, irmã. Irmão, você precisa fazer a sua parte. Tem gente que não tem dinheiro para nada. Vamos fazer uma festa, mas eu não tenho dinheiro para comprar camisa. A miserável está ali lanchando, comprando cachorro quente. Que vergonha na cara. Não, tô falando, irmão. Ei, pastor, tem como tirar do caixa da igreja? Não, não! Faça você! Vamos descer? Cada um faz a sua. Deixa eu te falar uma coisa. O problema é que a gente não consegue valorizar a ferramenta que nós temos na mão. Jailson, como assim? Não, eu não vou fazer porque só fulano tem oportunidade para pregar. Claro, tu não prega, então fica na tua. Eu não vou fazer porque só fulano tem oportunidade para cantar. Você viu que quando você cantou foi um fiasco? Não é o teu ministério, irmão. Quando desce lá, irmão, o ministério que, ou melhor, a ferramenta que está em evidência é um machado. Repita comigo, machado. Não, repita comigo, machado. Mas não existia só machado. Tinha várias ferramentas. Até porque Israel tinha uma profissão que se chamava ferreiro. Mexia com ferro. E quando não tinha ferreiro em Israel, eles alugavam o serviço dos filisteus. Ou seja, tem gente que está com machado. Pá. Tem outros que não tem machado, vai no facão. Vá. Quem não tem facão, vai na serra elétrica. Quem não tem serra elétrica, vai na foice. É para capinar, mas vou dar um jeito, vou bater na viga. Irmão, tem gente que não tem ferramenta, vai na faquinha de pão. O que não pode fazer é ficar sem fazer nada. Vai. Só que o problema é, quem canta queria pregar, quem prega quer cantar, quem é porteiro queria bater a bateria, quem bate a bateria queria tocar a guitarra. E meu irmão, dá uma olhada para quem está do teu lado e fala assim, ó, fica na posição que Jesus te chamou. Não, mas eu só vou ficar satisfeito depois que o pastor me dá uma congregação para dirigir. Irmão, tu não dirige nem tua casa, irmão. Vamos ser sinceros. Tem gente que não consegue pastorear uma esposa com 2 filhos. Não, vamos ser sinceros. Eu sei, irmão. Você não vai querer me ver mais na tua frente, meu. Eu sei. Jesus está dizendo, fique na posição que eu te chamei. Desça, corte a viga com a ferramenta que você tem na mão. Levante a tua mão que eu vou profetizar. Levante a tua mão que eu vou profetizar. Levanta a tua mão, levanta. Isso. Deus vai te usar com a ferramenta que Ele te entregou. Se for batendo palma, bata palma. Se for pregando, pregue. Se for cantando, cante. Se for pregando, se for pastoreando, pastoreie. Se for dirigindo congregação, dirija. Se for para ficar na portaria, fica com alegria. Se for para tomar conta da criança, tome conta da criança. Mas fique na posição que Deus te chamou. Não adianta. Um dia Paulo disse assim, eu plantei porque eu sei plantar. Apolo regou porque ele sabe regar. Mas quem deu o crescimento foi Deus. Cada um faz o que sabe. Eu prometo que é o caminho final. Ó, bora pra cá. Desçamos. A Bíblia diz que enquanto o menino está trabalhando, olhe pra cá. Pá! Pá! O ferro sai da madeira e cai na água. O menino grita assim, ó. Ai, meu senhor!
O ferro caiu na água e o machado é emprestado. Aí aqui vem os porteiros do céu, né? Eu quero ver naquele grande dia. Aí começa. Meu sangue sobe, irmão, né? Você está fazendo isso? Eu quero ver quando a trombeta tocar. Quando a trombeta tocar, tu fica de fora porque tua língua é maior do que tua boca. Eu quero ver o que Jesus acha disso. Eu quero, você quer ver? Deus deu a vida para cada um tomar conta da sua. Tem gente que de aniversário tem que ganhar um gato. Dizem que o gato tem 7 vidas, para ela tomar conta das 7 vidas do gato. Caiu. Eu gosto da Bíblia, porque caiu. E quando caiu, a gente joga assim. Caiu porque pecou. Eu não sei, né? Você já ouviu alguém dizer? Caiu porque era inexperiente. Era para bater de cima para baixo, deve estar batendo de baixo para cima. Caiu porque faltou a cunha. Os mais antigos sabem que tem essas aplicações. Caiu porque não sabia trabalhar. Tem um motivo porque caiu. Qual? Porque o menino teve coragem de meter a mão no machado e sair para trabalhar. Quem está na obra está sujeito a cair. Lembrando, eu não passo a mão em pecado de ninguém, mas quem está na obra está sujeito a cair. É daquele jeito. Você está dirigindo, habilitado, irmão. Você tirou tua carta. Você está dirigindo. Aí tem alguém do teu lado que nunca foi numa autoescola. Tá dirigindo mal. Você vai querer andar assim. A vontade é você descer e falar assim: dirija você sabe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu alguém que nunca dirigiu bater com um carro? Você já viu alguém que nunca meteu a mão no volante bater com um carro? Já viu? Não tem como. Agora você pega quem dirige todo dia. Já bateu, já arranhou, já capotou, já girou. Por quê? Quem mete a mão para trabalhar está sujeito a errar. Deixa eu te falar uma coisinha aqui. Olha para cá. Caiu porque o menino estava trabalhando. É mole ficar de fora sem fazer nada. Não mete um prego no sabonete para ninguém. O diabo passa longe de tu, porque tu não dá um fruto na obra. Aí quando alguém erra, errou. Ah lá, vai pro inferno. Ah lá, tua árvore deu o quê? Errou, é verdade. O menino errou, mas vai ver quantas vigas ele derrubou antes de errar. O machado caiu, mas vai ver quanto ele somou para a obra antes do machado, do ferro do machado cair. E quando tem gente só olhando, dizendo: ah lá, caiu, fez nada. E tem outra. Eu gosto que o ferro do machado caiu, mas o grito que o menino dá, eu termino agora. Qual? Ai, homem de Deus, o machado caiu. Porque quando o ferro cai, ele fica só com o cabo na mão. Eu gosto da atitude que ele tem de gritar, porque o que tem de gente trabalhando só com o cabo, fingindo que nada aconteceu. Ser sincero pra nós, Tu já não é há muito tempo, mas você finge que é. Fala a verdade. Tá só com o cabo. Já não ora, não busca, não jejua. Vem para a igreja para cumprir tabela. Você não sabe nem o que faz no dia de culto. Você só está acostumado a vir o culto. Deus está dizendo assim, ó: eu vou botar esse ferro do machado no lugar. Fica de pé para a gente terminar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O machado caiu, o ferro caiu.
Aí Eliseu pergunta assim: aonde caiu? Olha a pergunta, irmão. Aonde caiu? A pergunta não é caiu por quê? Como foi que aconteceu? Parece que eu vejo Eliseu chegando e o menino tentando se explicar. Ô profeta, eu estava fazendo isso. Não quero saber o que você está fazendo. Ô profeta, quando eu fiz, não quero saber o que você fez. Só fala para mim aonde caiu. Porque quem quer saber aonde caiu quer ajudar. Quem quer saber os detalhes quer expor. Olha para mim. Foge desse grupinho que fica perguntando: conta mais. O print saiu do telefone dele ou do telefone dela? Quem foi que puxou a conversa? Quem foi que começou? Porque quem quer saber detalhe quer expor. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Cuidado, que a misericórdia que você não dá para ninguém, um dia você pode precisar dela. Se tem um povo ingrato é o nosso, irmão. A minha esposa diz assim: Jailson, tu é maluco de falar isso. Maluco não, é verdade. É verdade. Eu, Jailson, duas coisas que eu gosto: MMA e futebol. Tem um moço no MMA chamado John Jones. Tudo quanto é luta ele ganha. Só que ele era um inconsequente. Batia, o cinturão era dele, chegava fora, batia com o carro, atropelava os outros, fazia. A organização tomava o cinturão dele, dava para outra pessoa. Quando ele voltar, ele vai ter que disputar o cinturão. Quando ele fazia qualquer besteira, o povo ia na internet assim, ó: tem que banir do esporte, tem que tirar do esporte, não vale nada, não presta, é isso, é aquilo. Só que quando ele voltava, ele ia lá, batia no camarada, pegava o cinturão, o mesmo povo estava na internet: é o maior da história, não tem ninguém maior que ele. Queria que o nosso povo fosse assim. Porque o pastor, Sérgio, ele fica na congregação, na igreja 10, 20, 30 anos. O tanto de gente, casamento que ele ajuda a restaurar, gabinete que ele faz, cesta básica que ele dá para obreiro, para crente, o tanto de família que ele ajuda. Se o pastor errar uma vez, o povo vai congregar na igreja do lado, mas não fica na igreja, porque o povo é ingrato. Pastora Nilceia, onde eu me converti, falava uma coisa para mim: meu filho, nunca caia, porque Deus perdoa, mas o povo não. E é verdade. Nós somos o povo que pregamos sobre amor, mas não amamos ninguém. Falamos de perdão, mas não perdoamos ninguém. Cai hoje, daqui a 10 anos está no altar de novo, vai ter sempre alguém dizendo: está pregando hoje, mas 10 anos atrás. Eu sei que palavra como essa daqui quase ninguém prega. Eu tinha multidão de palavras para pregar, eu sei. Mas quer uma verdade para a tua vida? Isso aqui é para te levar para o céu. Para te levar para o céu. Eu quero. Escute. Machado caiu. Onde caiu? Ele diz ali. Olha o que ele pega. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eliseu pega um pedaço de madeira, joga na água onde o lugar caiu. Você conhece o texto, não conhece? Eu já vi imã puxar ferro. Agora madeira, não, mas calma que eu vou mais profundo. Spurgeon disse que pode se pregar de Gênesis a Apocalipse, se não tiver Jesus no meio, é balela. O Jordão é água barrenta. Eu já entrei no Rio Jordão em Israel. O fundo do Jordão tem lama, de verdade tem lama. Quando o ferro cai, o ferro afunda e garra na lama do Jordão. Esse ferro nos representa, era você. O Jordão, a lama, o mundo que você estava agarrado na sujeira.
a madeira que Eliseu joga aponta para a cruz. Porque não existe outra coisa que tira o homem do fundo do pecado, a não ser o sacrifício da cruz. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu quero conhecer você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Ah, Jailson, mas eu matei. O sacrifício na cruz te perdoa. Fumei, cheirei, eu cheiro, eu fumo. O sacrifício na cruz te perdoa. Sou problemático. O sacrifício da cruz resolve esse problema. Eu estou falando com você que entrou aqui e não entregou tua vida para Jesus ainda. E outra, não estou te oferecendo um evangelho de facilidade. Eu estou te oferecendo um evangelho que você vai ter que se adequar para entrar no céu. Jailson, eu quero. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, por favor. Jailson, eu quero. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, por favor. Eu estou falando com você que entrou aqui, quer entregar a tua vida para Jesus agora. Você que está desviado, afastado. Eu sei. Você olha na internet, é crente batendo em crente. Crente batendo em crente. Não, olha para Jesus. Olha para Jesus. Jesus está dizendo assim: o homem falha, mas eu não falho. Eu quero te salvar agora. Jailson, eu me desviei. Você pode ter se decepcionado com todo mundo da igreja, menos com Jesus. Volta para Ele. Eu vou terminar, você não vai vir? Você não vai vir? Eu vou terminar, você não vai vir? Jesus está dizendo: eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero mudar a tua vida. Jesus está te dando a última oportunidade. Você não vai vir? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, glorificado é o seu nome. Exaltado és o Senhor para todo sempre. Tudo que nós queremos, Senhor, é servir na tua obra, ser útil na sua obra. Aqui tem homens e mulheres que talvez nem saiba para que foi chamado. Faça arder no coração dela, no coração dele, a chamada que o Senhor tem. Eu profetizo sobre essa igreja, sobre esse povo, toda sorte de bênção. Em nome de Jesus, amém.